Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e por todo sempre. Deixa eu ligar o som aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e de trabalho. Aqueles que estão vindo pela primeira vez possam se encontrar abrigados, acolhidos em nossa casa, com a sinceridade dos nossos corações. A alegria de recebê-los será sempre uma constante. Aqueles que já são nossos velhos companheiros, nossos amigos, que permaneçam fiéis nesse propósito de elevação espiritual e que a cada encontro como da noite de hoje possamos estar trocando essas experiências. Na noite de hoje o tema que foi proposto é o primeiro capítulo do livro que saiu agora no começo do ano de Luiz Gonzaga Pinheiro, que é um excelente escritor cearense, já escreve várias obras no campo da mediunidade e da obsessão. Eu particularmente sou um fã ardoroso do material dele, porque ele traz uma vivência prática, ele narra as experiências vividas dentro de uma sala mediúnica, de um trabalho de desobsessão. Isso para nós que vivemos dentro desse trabalho é importante, essas referências. E esse livro novo dele é um apanhado que ele fez, extraindo das obras de André Luiz e trazendo uma nova reflexão sobre os ensinamentos de André. É André Luiz e suas novas revelações. O primeiro capítulo desse livro é justamente o tema da nossa palestra: Lições do Obsessor. Quando a gente fala em obsessor, é natural que haja sempre um desconforto, um incômodo, porque essa palavra nos traz esse desconforto, esse incômodo. Mas é preciso entender que o obsessor, ele é, antes de mais nada, uma vítima. Quando nós olhamos a situação que envolve todos os personagens, nós vamos entender que é quem mais merece, quem mais necessita de amor, de compreensão, é justamente a figura do obsessor. Mas para que a gente possa chegar à lição propriamente dita, ele trouxe uns dois apanhados, um recorte de recordações da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira e Ação e Reação, que é de André Luiz. É justamente onde está a lição contida. Mas eu queria fazer antes uma abordagem sobre o que é a obsessão, porque algumas pessoas aqui estão vindo pela primeira vez e alguns nunca estudaram sobre o assunto, e é importante entender isso, porque as casas espíritas têm sido instruídas a ampliar os seus trabalhos de atendimento fraterno, porque tem aumentado significativamente o número de pessoas que estão sendo acometidas por perturbações no campo espiritual. A Organização Mundial de Saúde fala que a depressão vem a ser o mal do século, né? O maior causador de absenteísmo. E o que é impressionante é que uma grande parcela das pessoas que estão no quadro de depressão, elas têm na sua origem o quadro obsessivo. São pessoas que estão passando por perturbações, por influenciações de ordem espiritual, que não permite que elas saiam dessa situação de depressão. É importante a Casa Espírita sempre abrir um espaço para tratar isso em público, porque esse assunto ele é sempre discutido dentro das nossos grupos de estudo sobre a mediunidade. Mas é importante que isso seja alertado, porque é preciso que as pessoas entendam o que é obsessão para que possam se prevenir, porque existe prevenção com relação à obsessão. A obsessão, segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz que é uma ação pertinaz, uma ação persistente de algum espírito inferior sobre uma certa pessoa. Quando o indivíduo está se sentindo perseguido de uma forma persistente por alguém, quando o indivíduo ele não consegue de maneira alguma se livrar de algum perseguidor, ele está dentro de um processo obsessivo. E por que eu estou colocando dessa linguagem? É porque a obsessão ela não se dá apenas do mundo espiritual para o mundo carnal. Ela se dá também entre pessoas aqui encarnadas. Quantas criaturas não vivem obsidiadas por um companheiro ou uma companheira extremamente ciumentas? Quantas criaturas não vivem obsidiadas por pais que não conseguiram realizar seus sonhos e querem impor aos filhos a obrigação de realizar esses sonhos? E vivem perseguindo, vivem maltratando aquela pessoa, castigando, cerceando o direito à liberdade dela.
Toda vez que alguém age dessa maneira, ela está sendo alguém obsessora. Ela está obsidiando, ela está perseguindo, ela está de uma maneira persistente, tentando impor a sua vontade, tentando dominar o seu perseguido. E essa perseguição, por incrível que pareça, ela não se dá apenas de lá para cá e entre nós aqui. Também se dá daqui para lá. Tem pessoas que, após a morte de um ente querido, não se contentam com a separação, e é óbvio que ninguém vai se contentar com isso, mas não compreendem que é um mecanismo natural da vida. A morte é um fenômeno de separação momentânea entre dimensões em que um dia nós vamos nos reencontrar. E as pessoas que não compreendem a morte muitas vezes ficam obsidiando aquele que partiu. Ao invés de orar, ao invés de estar rogando, endereçando bons pensamentos, boas vibrações, fica o tempo todo desejando que o indivíduo não se afaste, que ele volte, fica se desesperando, se lastimando, blasfemando contra Deus para que aquela criatura não vá embora. E por incrível que pareça, tem pessoas que depois da morte não conseguem ir embora porque ficam presas nessas teias de pensamentos, de vibrações dos seus entes que não conseguiram absorver o impacto da morte. E essa obsessão, ela chega a um ponto em que nós também podemos realizá-la contra nós mesmos. É o que Allan Kardec chamou de auto-obsessão. Vocês conhecem alguém hipocondríaco? Porque hipocondríaco, ele é típico do auto-obsidiado. Ele fica o tempo todo se auto-punindo. Ele fica o tempo todo procurando doenças, procurando enfermidades. Ele não se contenta. Se ele for no médico, o médico fizer todo o diagnóstico, se é que ele não tem nada, ele diz: esse médico é fraco. Ele não sabe o que faz, vou procurar outro. E fica assim. Porque ele fica o tempo todo se autopunindo. São problemas que ele traz nas suas matrizes mentais, de consciências assim, perturbadas pelos erros do passado, e uma maneira que ele encontra é de se autopunir, tentando resgatar esse mal que ele fez. Isso também é obsessão. É o fenômeno da auto-obsessão. É a pessoa que fica se auto-sabotando. É aquela pessoa que fica o tempo todo olhando e tentando negar a si mesmo, tentando prejudicar a sua evolução. Se ela faz isso de forma persistente, ela está dentro de um processo de auto-obsessão. Então perceba que a obsessão, ela é um fenômeno muito, mas muito vulgar. Mas infelizmente as pessoas muitas vezes não compreendem o fenômeno e acabam catalogando como doenças do campo psíquico. E aí você chega nos manicômios, nas casas de tratamentos mentais, você encontra uma série de pessoas internadas como loucas, quando na verdade elas estão atravessando processos obsessivos. Porque essa insistência, essa tentativa de dominar, leva o indivíduo muitas vezes a agir de uma forma fora do natural, de maneira que as pessoas que estão à sua volta não conseguem compreender. Esse espírito dominador, ele pode estar movido por vários motivos, que é o que nós chamamos de causas da obsessão. A causa mais comum, a causa mais vulgar é o ódio. O que mais leva o indivíduo a querer perseguir, a querer dominar o outro, a querer destruí-lo é o ódio. Mas não é apenas o ódio que causa a obsessão. Quando a obsessão ela tem como causa o ódio, o tratamento fica muito mais difícil. Porque o ódio é um sentimento que enceguece, ele embrutece, ele escurece a mente do indivíduo e anestesia a sua capacidade de raciocinar. Ele fica preso no que nós chamamos de monoideísmo. Esse monoideísmo dele faz com que ele não pense em outra coisa a não ser na consumação da vingança, em destruir aquela outra pessoa. Ele quer apenas destruir. Ele quer forçar o indivíduo ao suicídio, ao enlouquecimento. A ideia dele é destruir. Existem outras causas de obsessão em que necessariamente o obsessor não está movido pelo ódio. Ele está movido por uma contaminação fluídica. Ele está movido porque o indivíduo entrou dentro do mesmo padrão vibratório dele e ele encontrou nesse indivíduo,
nesse obsidiado um instrumento para a satisfação de suas necessidades. Porque o indivíduo que é alcoólatra, ele vai ter sempre à sua volta espíritos que estão buscando através dele a satisfação do prazer com o álcool. São obsessores que ficam induzindo o indivíduo ao consumo do álcool, das drogas, do sexo, tudo aquilo que se relaciona aos vícios materiais. Vai existir por trás uma nuvem de espíritos que estão se aproveitando dessa fraqueza moral e que estão induzindo esse obsidiado a consumir cada vez mais, porque a cada vez que ele usa o entorpecente, o álcool, ele abusa do sexo, ele causa nele toda uma transformação energética com esses ingredientes, esses produtos, e é justamente isso que vai ser absorvido pelos espíritos. Eles não vão beber o álcool, eles não vão fumar o cigarro, eles vão sentir as energias que foram produzidas, que foram assim, deterioradas pelo entorpecente, pelo álcool, e isso vai fazer com que esses espíritos, se aproximando deles, absorvam aquilo, como você quando chega numa panela cozinhando, que você cheira, a busca de sentir aquele prazer com aquele aroma, aquilo faz com que alguém já foi fumante sabe também, que se você se aproxima de alguém que está fumando, a fumaça do cigarro acaba despertando em você um prazer, um desejo de fumar. Então são esses prazeres que estão cristalizados lá na mente do espírito, que faz com que ele busque a satisfação desse prazer através dos seus canecos, das suas piteiras, que são os termos que eles usam para se referir aos obsidiados que estão sendo seus instrumentos. Veja que aí não há ódio. Quando nós perguntamos ao espírito desse, ele diz: não, eu estou aproveitando porque ele é um fraco, eu estou me aproveitando porque ele satisfaz a minha vontade. A causa da obsessão nem sempre é o ódio. Às vezes é essa busca de dominação, é a fraqueza moral de um e de outro que provoca essa união desastrosa. Existem outras situações também que estão relacionadas à frequência de determinados locais. Pessoas que fazem determinados pactos dentro da quimbanda, dentro de determinados terreiros da magia negra, eles acabam se vinculando com entidades de padrão vibratório extremamente baixo, e essas entidades passam a enxergá-lo como alguém que é do seu domínio, é do seu controle. Você passa a ser alguém que pertence a ele, pelo fato de ter feito os pactos, ter se marcado junto a eles. E quando tenta sair, o indivíduo passa a ser perseguido. Veja que o perseguidor não é por uma questão de ódio, é que ele não quer abrir mão da dominação. Ele não quer abrir mão daquele que era o seu servo. E por isso que ele vai perseguir, ele vai tentar de todas as maneiras perturbar a vida da pessoa, ela volte, ela se acalma, tudo se tranquiliza para ela. Vejam que a causa da obsessão, ela é bastante, estou colocando só algumas aqui, para que vocês entendam o quanto isso remete a uma responsabilidade nossa. Porque o grande problema da obsessão não está no obsessor, o grande problema da obsessão está no obsediado. Eu vou explicar mais à frente por quê. Porque uma coisa também que eu preciso esclarecer de antemão é que muita gente nos procura no atendimento fraterno, às vezes colegas de trabalho, na faculdade também. Eu estou vendo espírito dentro da minha casa, eu estou ouvindo os espíritos dentro da minha casa, eu estou vendo sombras, eu estou obsidiado. Não necessariamente. Já lá nas escrituras já se dizia, né? Paulo dizia: nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas. Então, nós vivemos cercados pelos espíritos. A questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou se os espíritos influenciam na nossa vida. A resposta foi clássica. Se eu perguntar aqui, o pessoal do ES vai saber responder, não vai? Graças a Deus. Muito mais do que vós imaginais, é de comum que eles vos dirijam. Veja o que foi que eles disseram. Veja o que foi que eles disseram. Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. É de comum que eles nos dirijam. E como é que nós vamos ser dirigidos pelos espíritos? Nós vamos ser dirigidos por aqueles com quem nós nos sintonizamos. Se o nosso padrão vibratório é baixo, se as nossas vibrações estão baixas, nós estamos sintonizando com espíritos de baixa ordem. Estamos
sintonizando com espíritos inferiores, com vibrações negativas, que se padronizam, que sintonizam conosco e que começam a nos utilizar como instrumentos de sua vontade. Se nós nos elevamos, nós passamos a entrar em sintonia com os espíritos superiores, os espíritos mais elevados, que são eles que vão nos instruir, são eles que vão nos inspirar para os bons propósitos da nossa vida. Então percebam como o problema está no obsidiado. É uma questão de sintonia. Essa influenciação que nós recebemos, isso não é obsessão. Essa influenciação corriqueira, tal, escuta um espírito, ou então vê um espírito dentro de casa, isso necessariamente não é obsessão. O problema é quando isso se torna algo perturbador e algo que você não consegue se livrar. Porque eventualmente você vê um espírito dentro de casa, às vezes até um familiar, um parente que desencarnou, que vem dar notícia, é alguém que está ali, às vezes querendo até pedir socorro. Isso não é um obsessor que tem na sua casa. Às vezes, as nossas faculdades mediúnicas, elas não são algo assim tão perene. Muitas vezes nós temos uma floração maior em determinado momento da nossa vida. Determinados problemas, determinadas situações fazem com que a nossa mediunidade ela fique mais aflorada. Tem pessoas que quando entram, ficam enfermas, começam a ver com mais frequência os espíritos. A pessoa às vezes quando entra num trânsito muito doloroso, uma situação muito conflitante, ela começa a ter uma percepção maior. Então, o fato de ver ou sentir a presença dos espíritos não caracteriza a obsessão. Isso aí nós chamamos de uma influenciação espiritual. Como é que você se livra disso? Oração, você orando, pedindo em favor deles. Não é pedir com medo deles, não é pedir que afaste. Muita gente xinga, reclama, fica xingando que os sai daqui, filho, desaparece da minha casa. Deixa... Não, o que eles precisam é de oração. Então ora pedindo a espiritualidade superior que interceda em favor deles, que eles possam nos acompanhar na nossa vinda à casa espírita, que eles possam receber o socorro que eles necessitam, porque o fato de você orar em favor dele já melhora a situação em que ele se encontra. Ele já começa a perceber o socorro, o auxílio espiritual, e ele acaba sendo conduzido, ele acaba saindo do seu lar. Faça o evangelho no lar, na sua casa, porque você fazendo o evangelho no lar, você irá higienizar o ambiente espiritual da sua casa, e essas forças espirituais inferiores, elas não estarão presentes, perturbando. Elas estarão lá, mas você não será perturbado pela presença delas, porque os mentores espirituais estarão lá ajudando, protegendo, evitando essas sintonias, e eles estarão sendo auxiliados pela energia que se causa com a realização do evangelho no lar. O problema não é essa sintonia, o problema não é essa influenciação, o problema é o quadro obsessivo, porque é quando a coisa se torna pertinaz, quando você não consegue dormir porque o espírito está o tempo todo puxando seu lençol, ligando o chuveiro, batendo porta. Não pense que é brincadeira não, porque isso são situações que ocorrem. A pessoa vai dormir, as panelas caem do armário, a pessoa chega lá, está tudo no lugar. Tem hora que vai dormir, chega lá, está tudo no chão mesmo. Porque eles podem fazer isso. Eles podem utilizar através do ectoplasma de alguém presente na casa, eles podem movimentar os objetos, ficar ligando o chuveiro, acendendo lâmpada. Isso você, claro que ninguém vai querer viver num desconforto desse. Você está orando e não está conseguindo se livrar, então é possível que você esteja dentro de um quadro obsessivo, que não é muito problemático, porque esses são espíritos batedores, são espíritos que tentam perturbar no campo físico. Esses daí não geram tanto problema. O problema maior são aqueles que já vêm dentro numa aproximação maior do nosso campo mental. São aqueles espíritos que aparecem para nós, aqueles que ficam tentando nos intimidar, tomam formas grotescas. Tratamos do caso de um rapaz certa-feita, eu já contei aqui, o pessoal da mediúnica já sabe, em que ele estava para ser internado como louco pela família, porque toda vez que ele ia jantar, ia fazer alguma refeição, uma entidade vestida com armadura, com um tridente na mão, subia na mesa e ficava urinando no prato dele. A imagem que ele tinha era aquela criatura urinando no prato. Ele pegava a faca, o garfo querendo esfaquear, só que era algo que ninguém da família estava vendo, só ele. Imagina o quadro, a pessoa tentando lutar, brigar com um imaginário, porque os outros, ninguém está vendo aquilo.
Mas para ele é muito real a presença daquele espírito. E esse espírito está tentando induzi-lo ao suicídio. Então aí é um quadro de obsessão. Aí é um quadro em que ele não conseguia se livrar. Eu chamei para conversar, ele veio conversar comigo e muito nervoso. Eu fiz: tenha calma, rapaz, você está aqui comigo, ele não vai se aproximar de você não. Ele não está aqui não, mas eu estou ouvindo o badalo dele, ele está lá na esquina, estou escutando o badalo do sino dele. Ele está dando sinal da presença dele. Então veja que a maneira como o espírito faz, ele cria uma dominação, ele cria um medo, um pavor tão grande que a pessoa, onde está, ele fica dando sinal da presença. Ele intimidado. À custa de muita oração, de muitas reuniões de obsessão, esse rapaz se viu livre desse processo. Então esse é o quadro da obsessão. A pessoa ficar ouvindo o tempo todo um espírito gritando, chamando por ele, um zumbido constante no ouvido, que é uma técnica que eles utilizam também, de implantar certos dispositivos para que o indivíduo fique o tempo todo recebendo uma onda mental perturbadora, e o indivíduo não consegue se livrar disso. Aí é um quadro de obsessão. E isso, corriqueiramente, trabalhamos nas casas espíritas, nas reuniões de obsessão, lidando com essas situações. Mas existe um outro grau da obsessão, que é um grau mais avançado, que é o que nós chamamos de fascinação. A fascinação, ela é mais preocupante do que a obsessão simples. É um grau mais avançado porque o espírito obsessor, ele conquista a simpatia e a confiança do obsidiado. Ele passa a conduzir no campo moral do indivíduo as suas ideias, seus pensamentos, de maneira que o indivíduo acha que tudo o que o espírito diz para ele é verdade. Qualquer pessoa em volta que tentar falar o contrário se torna inimigo, se torna adversário. A fascinação, ela se dá em vários graus. Tem pessoas que são extremamente fascinadas. Tem casas espíritas, grupos mediúnicos que entram em processo de fascinação. Para vocês verem como o problema é sério. Porque são espíritos ardilosos. São espíritos muito mais preparados do que os da obsessão simples. Porque o da obsessão simples, ele está fazendo um barulho, ele está chamando seu nome, ele está lhe perturbando, mas ele faz isso para lhe contrariar, para lhe perturbar. O fascinador não. O fascinador, ele tem que ser ardiloso, ele tem que ser cativante, ele tem que conquistar a sua confiança, a sua simpatia. Percebam como ele precisa ser muito mais esperto, tem que ter uma técnica muito mais elaborada para dominar a sua vítima. É mais difícil o tratamento, porque a primeira coisa que ele diz é: se afaste da casa espírita. A primeira coisa que ele diz: olha, fulano, tudo que ele diz é porque ele tem inveja de você. Ele quer tomar o seu lugar. Ele começa a jogar as pessoas que podem dissuadi-lo. O obsessor começa a jogar a vítima, o obsidiado, contra essas pessoas. É impressionante isso. Eu já tive que lidar com situações desse tipo. Aí vai falar com a pessoa, com o médium, não, você, tudo que eu faço para você é mentira, tudo que eu faço não é verdadeiro. A gente nota logo a agressividade no discurso da pessoa, porque a gente já percebe que aquilo ali é a influência que ele está recebendo. E aí tem que ser um trabalho muito mais elaborado. O trabalho da desobsessão é muito mais grave, porque é preciso fazer todo um trabalho de energização magnética desse obsidiado, mas também o trabalho de convencimento do obsessor. Porque essa cadeia que se estabelece entre eles é difícil romper. O grau mais aprofundado que Kardec trata, ele fala da subjugação. A subjugação, o obsessor que utiliza na subjugação, ele utiliza a vítima obsidiada como se fosse uma marionete para ele. Sabe o que é marionete, né? Um bonequinho que fica sob total controle dele. O indivíduo, quando está subjugado, ele fica sob o controle moral e físico. O obsessor, é tanto que no passado chamavam de possuídos, endemoniados, os termos se utilizavam. Na Bíblia mesmo, Jesus encontrou com vários possessos ou endemoniados. Né? O gadareno, o jovem que se jogava na água e no fogo. O espírito, ele utiliza de um controle mental e ele manipula a vontade. Por mais que o obsidiado não queira fazer, mas ele é constrangido a fazer. Allan Kardec fala no livro dos médiuns de um cavalheiro
que andava nas ruas e se ajoelhava e cumprimentava as mulheres a contragosto. Ele não queria fazer aquilo, mas ele se ajoelhava e pegava nas mãos das mulheres para beijar, passando por uma situação vexatória. Esse grau de obsessão, ele é muito, mas muito mais grave. Porque a força de vontade do médium, do obsidiado, precisa ser restaurada. Ele perdeu o controle sobre os seus campos de força, seu campo magnético, porque ele está dominado psiquicamente pela entidade obsessora. Então é preciso energia, é preciso passe, é preciso muita fluidoterapia, é preciso muito evangelho no lar, porque esse obsessor, ele será trazido para as reuniões de obsessão para ser esclarecido. Mas essa fraqueza espiritual em que o médium se encontra torna-o vulnerável para que outros o manipulem. Porque uma coisa que é importante também frisar, que Luiz Gonzaga Pinheiro até coloca no trecho do livro, é que a obsessão, raríssima será a situação em que haverá apenas um obsessor ligado à pessoa. Raríssimo. Porque eles estão sempre em conluio. Estão sempre devendo favores uns aos outros. É como se existisse no mundo espiritual pessoas prestando esse tipo de serviço. Elas prestam esse serviço para obter favores, para ficar com crédito junto a outros espíritos. Então, na hora que alguém quer fazer o mal contra o outro, ele, sabendo de alguém que é mais ardiloso, que é mais preparado, ele pede o apoio e vem em grupo. As nossas reuniões de obsessão é muito comum a gente receber primeiro o que eu chamo de pau-mandados. São aqueles que vêm primeiro, que acabam sendo trazidos e se convencem mais facilmente. Mas eles sempre dizem, olha, aquele que me mandou, aquele que eu estou fazendo porque fulano me mandou. Existe sempre alguém que é aquele que tem realmente o foco da causa contra aquela vítima, contra aquele obsidiado. Esse para vir demora mais e quando vem dá mais trabalho. Mas a obsessão ela precisa ser trabalhada dentro dessa concepção de que não adianta trabalhar os espíritos obsessores se o obsidiado não estiver recuperado. Porque aí eu vou voltar àquilo que eu falei. O problema maior da obsessão não está no obsessor, está no obsidiado. Allan Kardec fala, né, que um dos escolhos da mediunidade é a obsessão. Porque a mediunidade, ela é uma faculdade inerente a todos nós, é uma faculdade orgânica, mas que para algumas pessoas ela está mais aflorada do que para outros, como a visão, como a audição, como as outras faculdades normais. Então, a faculdade mediúnica, ela é um instrumento que Deus nos outorga, que Ele nos permite para a nossa evolução espiritual. Mas que para ela servir como instrumento de evolução espiritual, eu preciso estar caminhando na direção dessa minha evolução. Porque se eu estiver desviado de rota, essa mediunidade ela será um instrumento para a minha perturbação espiritual. Porque ela será uma janela aberta para que os espíritos inferiores eles utilizem da faculdade mediúnica para a minha desequilibração, para a minha perturbação, para o meu transtorno. Então a mediunidade, ela precisa que nós, os detentores da mediunidade, estejamos vigilantes com a nossa conduta. É preciso que o indivíduo esteja caminhando com o esforço diuturno de se melhorar. Porque se você abre janela no seu psiquismo, esses que nos rodeiam, esses que nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, eles estarão apostos. Acho que é Humberto Ferreira, eu não lembro, perdoe eu não lembrar corretamente o nome do autor, mas ele faz uma simbologia do que seria a influenciação da mediunidade. Ele diz que os espíritos que estão à nossa volta, aqueles que querem nos controlar, querem nos dominar, eles andam com carretéis, cada carretel desses simbolizando uma fraqueza moral. Eles jogam esses montes de carretéis em nós. E aquele carretel que tiver uma sintonia, aquela linha ficará presa em nós. O ciúme, a inveja, a ganância, a usura, ele joga. Então, aquilo que você já venceu, aquele carretel não vai fixar em você. Mas aquela fraqueza que existe em você, aquela linha vai ficar presa.
Então, a partir dessa linha, ele começa a mandar os pensamentos indutivos. Ele começa a utilizar essa linha como um caminho para a conexão com sua mente, onde ele vai começar a mandar as ideias. Então percebam que os espíritos, eles não criam as nossas fraquezas morais. É isso a lição que o obsessor dá. Não são eles que criam as nossas fraquezas. Eles se utilizam das nossas fraquezas para a tentativa da dominação. Não é o espírito que coloca em você a violência, o arrobo, o ciúme, a inveja. Ele percebe que isso já existe. E o que ele vai fazer é colocar mais lenha na fogueira. A esse autor ele diz que essa linha, sendo fixada, ela vai estabelecer essa obsessão simples. Se o indivíduo não conseguir romper essa linha, ele diz que eles trocam a linha por uma corda e jogam para que essa corda se fixe naquele local, naquela fraqueza. E aí eles passam a ter uma dominação maior, que ele simboliza como a fascinação. Se essa corda permanecer fixa, rígida, ele sabe que tem controle, ele troca e bota uma corrente, porque a corrente é a subjugação. Ou seja, os graus vão se dando, mas os espíritos eles procuraram inicialmente identificar quais são as fraquezas morais, quais são os pontos de conexão entre eles e nós. São nesses pontos que eles vão agir, que nós chamamos de janelas mentais, janelas psíquicas. São por essas janelas que eles vão penetrar, por essas janelas que eles vão olhar dentro de nós e vão reconhecer quem nós somos. Daí Jesus tem nos recomendado: vigiai e orai para não cair em tentação. Essa vigilância, nós fechamos as janelas das nossas casas, fechamos as portas com o maior cuidado para os ladrões não entrarem. Precisamos também ter a vigilância de fechar as nossas janelas mentais, de fechar as brechas que existem no nosso psiquismo para que essas influências possam ocorrer. Ninguém está imune a isso. Ninguém está imune a isso. Tem um livro, Aconteceu na Casa Espírita, que eu esqueci o nome dele agora, é o nome do autor, é um nomezinho bem diferente. Oi, fala alto. Não, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui. Esse livro, Aconteceu na Casa Espírita, ele fala isso, que os espíritos eles ficam o tempo todo tentando desestruturar o trabalho de uma casa espírita. Ficam procurando as fraquezas dos médios, as várias tentativas que eles fazem. E um caminho mais ardiloso que eles encontram é se aproximar do indivíduo e fazer o quê? Alguém já leu esse livro? Qual é a manha que eles usam? Você é fraco. Ninguém dá atenção ao que você está fazendo. Será que você não percebeu que você é um rejeitado ali dentro? E a pessoa começa a olhar os acontecimentos por essa ótica. Aí ele vai falar com alguém e a pessoa pega, não dá atenção que ele esperava, ele diz: é verdade, eu estou sendo abandonado, estou sendo rejeitado, fulano não dá atenção a mim. Ele manda, hoje tem um negócio do WhatsApp, manda um WhatsApp e a pessoa não responde, aí, é verdade, ele não responde a minha mensagem. Aí começa o indivíduo tendo uma percepção alimentada por aquilo que o espírito estava sugerindo para ele. Percebam como o mecanismo é ardiloso. E isso vai acontecer no nosso dia a dia, na nossa relação de trabalho, em casa, na nossa relação familiar. Se não estivermos vigilantes, eles vão tentando colocar problemas que eles vão percebendo dentro de nós, o ciúme, a inveja, o despeito, e vão fazendo com que isso sejam os instrumentos da nossa queda. Dentro desse processo todo da obsessão, o obsessor, essa lição que o obsessor dá é justamente essa, de que são justamente as fraquezas humanas que sinalizam para ele como eles podem exercer essa dominação. Aí vocês vão perguntar: Sócrates, como é que a gente faz para se livrar disso? É a tão famigerada, tão famosa, tão decantada a reforma moral, a reforma íntima. O que nós precisamos é nos conhecer. O que nós precisamos é fazer uma autoavaliação para percebermos em nós mesmos o que é que nós estamos oferecendo de janelas e de portas abertas para essa influenciação.
Porque mas é muito comum, é muito natural em cada um de nós, isso aí é teoria lá de Jung, é olharmos e projetarmos sempre as nossas sombras nos outros. É o que ele chama de teoria do projecionismo. Nós temos uma tendência psíquica de, quando olharmos aquilo que é defeito nosso, nós tentamos espelhar nos outros, tentamos apontar nos outros, porque é uma maneira de nos defendermos psiquicamente. Se você quer saber o que é defeito em você, então procure avaliar quando você critica alguém, porque aquilo que você mais critica no outro é o que está mais presente em você. Tem até aquela brincadeira que diz, né, que quando você aponta um dedo para alguém, tem outros 3 de volta apontando fraquezas em você. Essa autoavaliação, ela é fundamental. É preciso que o indivíduo ele se desnude, ele se compreenda que ele precisa viajar dentro de si mesmo. Nós não podemos estar o tempo todo olhando para fora, tentando investigar o mundo lá de fora, se nós somos profundamente desconhecedores de nós mesmos. Porque ficamos vulneráveis. Porque não sabemos até que ponto nós estamos com janelas abertas, porque não estamos nos vigiando. Nós não conhecemos a nossa casa. Se você não conhece todos os vãos da sua casa, como é que você vai saber onde existem janelas abertas? É preciso conhecer essa casa. É preciso você conhecer a si mesmo. O meu xará imortalizou essa frase, embora não foi ele que disse, né? Estava lá no tempo de Delfos, mas Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Todos os sábios da antiguidade usavam esse lema: conhece-te a ti mesmo. Porque quando você faz isso, você vai perceber quando aquele pensamento está sendo sugerido a você e quando aquele pensamento é seu. Porque é assim que começa. Nós vivemos sendo influenciados, recebendo pensamentos das entidades que estão à nossa volta. Mas é preciso que haja em nós esse crivo, esse filtro, para que nós percebamos até que ponto eu estou deixando que a minha mente seja governada e regida por fora. Ela tem que ser governada e regida por mim. Os pensamentos, mesmo dos instrutores, mesmo os pensamentos dos nossos guias e mentores, eles precisam passar pelo crivo da nossa razão. Nós não podemos simplesmente, porque os espíritos nos disseram alguma coisa, porque nos inspiraram alguma coisa, simplesmente colocar isso em prática direto. Precisamos refletir. Precisamos reflexionar sobre tudo isso, porque quando passamos a fazer isso, passamos a ter a governança da nossa mente. E se você tem a governança da nossa mente, você não vai aceitar a influência, a perturbação que está vindo desses espíritos perturbadores. E com isso você vai fazer algo também que é fundamental, que é a questão da elevação da sua sintonia. Porque todos nós, como temos essa influenciação, essa rede de conexões, precisamos determinar quais são aqueles com quem nós queremos sintonizar. Quem são os espíritos que nós queremos ter à nossa volta nos influenciando? Isso depende de como nós nos colocamos mentalmente. Porque o indivíduo que passa o dia com pensamentos negativos, com pensamentos inferiores, dominados por vícios, dominados por prazeres mundanos, a tendência é que o indivíduo ele esteja com um padrão vibratório baixo. Então ele fica dentro daquele plano de vibrações em que essas entidades perturbadoras estão acessíveis. Como é que eu mudo isso? Vamos melhorar a qualidade da leitura, vamos fazer meditação, vamos orar com mais frequência, vamos fazer o evangelho no lar, vamos praticar a caridade, vamos fazer as coisas que potencializam a nossa alma, que fazem com que o nosso padrão vibratório, ele melhore, a nossa densidade espiritual, ela fique mais leve e suave, nós possamos nos erguer mais facilmente espiritualmente. Porque tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos vai sendo metabolizado dentro de nós e vai transformando a nossa estrutura bioenergética, os nossos campos áuricos, a nossa estrutura espiritual, ela é influenciada por tudo que nós pensamos e tudo que nós sentimos. Daí, quando nós estamos em qualquer ambiente, nós vamos sempre, pela proximidade, estabelecer conexões com quem está com aquele mesmo campo vibracional. Isso não é o espiritismo só que ensina, não. A ciência comum está tratando isso. Precisamos compreender que quando nós não fazemos com que nossos pensamentos e sentimentos tornem a nossa aura, tornem a nossa estrutura espiritual mais luminosa, menos densa, mais leve, mais suave, nós não conseguiremos estar livres das influenciações e das perturbações.
Não quer dizer que você estando nesse padrão, que os espíritos não vão tentar lhe perturbar. Eles vão tirar pedras, eles vão tentar lhe perturbar, mas é como se você criasse uma blindagem. Você está blindado, ele atira a pedra, mas a pedra não vai lhe ferir. Porque Chico Xavier, Divaldo, esses seres iluminados, todos eles sofreram perturbações, perseguições espirituais. Mas o fato de você saber o momento em que isso está ocorrendo, a presença dessas entidades faz com que você consiga se elevar e entrar em sintonia com os benfeitores espirituais. Então o socorro vem de imediato, a ajuda vem de imediato. É isso que nós precisamos entender, que nessa relação com o mundo espiritual, nós aqui encarnados, se nós não estivermos atentos, vigilantes e conhecendo todo esse mecanismo, nós estaremos muito fragilizados, porque existe uma tentativa ainda muito mais avançada hoje dos espíritos de tentar perturbar a harmonia do planeta. O livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, ele narra isso, que existem entidades que já estão proibidas de reencarnar futuramente no planeta, já que ele está transitando para uma fase mais elevada. Nesse plano de regeneração em que a Terra vai entrar, esses espíritos recalcitrantes no mal, eles não terão oportunidade de reencarnar lá. E o que é que eles querem fazer? Atrasar ao máximo esse processo evolutivo do planeta. E o mecanismo que eles estão utilizando hoje é o mecanismo mais fácil de fazer isso. Que eles compreenderam que atingindo os campos mentais, influenciando as pessoas, eles terão muito mais possibilidades do que como faziam no passado, com as perturbações no campo material. Daí hoje temos tantas pessoas doentes no campo mental. Temos tantas pessoas, a profissão de psicólogo, psiquiatra está cada vez mais, crescendo, porque a quantidade de pessoas hoje que recorrem ao psicólogo, ao psiquiatra para se tratar, são tantas as síndromes que estão aparecendo. E quando nós vamos ver, por trás de tudo isso, invariavelmente existe o fator influenciação espiritual, obsessão espiritual. E como é que nós podemos tratar isso? Como é que nós podemos resolver isso? Por si só você consegue? É muito difícil. É muito difícil. Eu não digo que é impossível, mas eu digo a você que é muito difícil. Por isso que as casas espíritas precisam cada vez mais se habilitar para isso. Ainda ontem eu estava no seminário, o Tiago estava até lá presente, onde estavam discutindo isso, sobre a mediunidade, a importância da mediunidade nas casas espíritas. O quanto nós precisamos estudar. O próprio Allan Kardec, ele fala que as faculdades mediúnicas, muitas outras ainda surgirão, está lá no livro dos Espíritos. Outras faculdades surgirão. E nós precisamos entender que essas faculdades estão surgindo. Essas percepções, essas sensibilidades estão surgindo. E as pessoas, por não saberem lidar com elas, os espíritos, aqueles que já são experimentados, estão atuando nisso. Estão incomodando, perturbando, desequilibrando as pessoas, e isso está trazendo toda essa distonia na sociedade. Tantas crianças, velhos, idosos, pessoas na maior vigor da sua idade, religiosos. O padre Fábio de Mello declarou que estava com depressão, com síndrome de pânico. O padre Marcelo Rossi também com depressão. Então, são pessoas que, pelo papel que exercem, precisam ter muito cuidado, porque se tornam alvos ainda mais importantes para as trevas. Os espíritos tentam atingir justamente as pessoas que têm esse papel. A nossa responsabilidade enquanto dirigentes, enquanto palestrantes, é muito grande, porque eles ficam o tempo todo batendo na nossa porta. Daí a importância das casas estruturarem seus grupos, estudarem, colocarem realmente as pessoas capacitadas para trabalhar com isso. O grupo mediúnico que nós trabalhamos na nossa casa, temos 2 grupos aqui, um na segunda-feira à noite e um no sábado à tarde. São problemas extremamente complexos que a espiritualidade tem trazido para ser solucionado através das nossas atividades. Mas eu sempre digo que o trabalho que nós realizamos é apenas a ponta de um iceberg. Mas precisamos compreender como devemos agir na ponta desse iceberg. Porque é o trabalho preventivo, aquele trabalho que vai atuar inicialmente para que a espiritualidade depois desdobre todo o tratamento, toda a cura desse processo obsessivo. E se nós estivermos vigilantes a isso,
se nós estivermos compreendendo a importância do Evangelho em nossas vidas, nós não permitiremos que essas entidades nos perturbem, nos desestruturem. Muito pelo contrário, nós estaremos beneficiando a todos eles. Porque a história que Ivone do Amaral Pereira conta no livro Recordações da Mediunidade, que Gonzaga Pinheiro coloca aqui, ela deixa bem claro a relação que ela teve com um obsessor. Esse obsessor, ele odiava uma criatura, mas ele disse que odiava apenas aquela criatura. Ele fazia o bem às outras pessoas, ele gostava muito dela, de Ivone. Ele disse que ia, quando ela se sentia mal, estava com alguma perturbação, ele se aproximava, ele ia ajudá-la, ele ia oferecer algum socorro a ela. Ora, não era um obsessor? Mas percebam como a obsessão, ela é algo complexo. O indivíduo, às vezes, ele está dominado por um ódio, mas é um ódio por alguém. Mas ele não é aquela criatura má, odiosa, como todos pensam. É porque aquele alguém fez algo para ele que nós não conseguimos aquilatar. Aquele alguém que hoje se porta como vítima, outrora foi o verdugo, foi o algoz. Então, dentro dessa relação, nós não nos metemos estabelecendo culpas entre eles. O que nós estabelecemos é um processo de esclarecimento, onde nas técnicas de desobsessão, nós tentamos induzir esse obsessor ao fenômeno de quebra do monodeísmo. E essa quebra do monodeísmo, ela se dá por algumas técnicas que se utilizam na desobsessão. Uma delas é a regressão, para que ele possa ver no passado as relações que ocorreram entre eles. Existe a presença de familiares que vêm e abalam a sua mente naquele momento, porque são pessoas que ele vai compreender que não é apenas as pessoas que ele não pode se preocupar apenas com aquele que ele odeia, mas que ele está fazendo mal àquelas pessoas que ele ama, com o egoísmo dele de querer a sua vingança, ele está também praticando mal a todas as pessoas com quem ele se comprometeu com amor. Então são tentativas de convencimento para tirá-lo daquela ideia fixa. Mas, acima de tudo, é quem mais precisa do nosso amor. É quem mais precisa da nossa compreensão, é aqueles que vulgarmente passaram a condenar como o obsessor. O obsessor, ele é nosso irmão. O obsessor, ele é como qualquer um de nós aqui. Alguém que está também tentando vencer a si mesmo. Tentando vencer suas dificuldades. Infelizmente, pela sua fragilidade moral e mental, ele se deixou perturbar pelo desejo da vingança, pelo desejo da dominação. Mas uma vez esclarecido, ele estará conosco, caminhando conosco, como já tive a oportunidade de ouvir de entidades antes obsessoras, sendo tratadas na nossa casa e depois vir agradecer e dizer que iria trabalhar conosco. Que doravante iria ser mais um dos irmãos na caminhada do bem. É isso que nós devemos direcionar as nossas vidas. Na tentativa de socorrer aos outros, estaremos socorrendo a nós mesmos. E na busca do nosso autoaprimoramento, na busca do nosso melhoramento espiritual, nós estaremos produzindo aquilo que Jesus pediu a todos nós, a nossa autoiluminação. E se nós estivermos nos autoiluminando, nós estaremos iluminando o caminho daqueles que estão à nossa volta. Ao invés de sermos influenciados, nós seremos os influenciadores, mas influenciando para o bem. Que essa lição dada pelo obsessor na obra, nos mostrando que, na verdade, toda fraqueza, toda a causa da obsessão está no obsidiado, nas feridas abertas no campo do obsidiado, nos alerte para que façamos todo o tratamento das nossas chagas morais. Porque não adianta, como usamos na reunião mediúnica, não adianta espantarmos as moscas. Se as feridas permanecerem abertas, outras moscas virão pousar. Não adianta estarmos procurando tratamento para os obsessores, se os obsidiados não tratarem as suas chagas morais. Para isso tem o Evangelho de Jesus, o grande remédio. Para isso tem os trabalhos no campo da caridade, e que a nossa casa oferece oportunidade para isso, que é um grande remédio. O amor é o remédio, é o bálsamo para todas as nossas feridas. Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou, e teremos todas as nossas chagas tratadas e feridas. Teremos os nossos olhos abertos, não permaneceremos mais caminhando na escuridão dos tempos. Façamos todo o bem que esteja ao nosso alcance. Que cada dia seja um dia novo, um dia de renovação. Que a cada hora estejamos refletindo para nos tornarmos melhores do que antes. Não estejamos ajoelhados reclamando de um passado, mas estejamos erguidos e olhando para frente, buscando direcionar os nossos passos na direção daquele
que veio até nós, se ofereceu em holocausto para nos mostrar que Deus espera de cada um de nós o sacrifício da nossa iniquidade, para que nós sejamos criaturas melhores, possamos ser dignos de ser chamados de filhos de Deus. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Que todos os irmãos aqui encarnados e os desencarnados que nos deram o prazer de estar conosco, que todos possam receber as bênçãos do nosso Pai Celestial, retornando para os seus lares, deixando pelos caminhos os sinais da presença de Jesus em suas vidas. Muita paz a todos.